caso clínico de hoje é um homem de 43 anos, pardo, casado, 2 filhos, auxiliar de obra, servente de pedreiro. A queixa principal dele é tosse com catarro. Na HPMA, ele diz que tem uma tosse produtiva com expectoração amarelada há 3 meses. Mas, há 2 semanas, ele notou que nessa tosse veio rajas de sangue. Isso é, o nome técnico é... Hemoptise. Tise ou toico? Toico. Toico. Então, toico. Porque tem rajas de sangue. Então, ele não falou, eu tossi uma bolota de sangue. Aí seria hemoptise. Então, a quantidade de sangue, se for muito grande, maior que o resto, né, igual ou mais da metade do conteúdo do catarro, a gente dá o nome de hemoptise. Se é menor, umas faixinhas de sangue, uns pontinhos de sangue, aí é hemoptoico, tá bom? Falei isso na aula de pneu da semana passada, né? Além disso, ele refere hiporexia, perda ponderal de aproximadamente 7 quilos nos últimos meses. Ele falou que a calça está ficando mais frouxa, o relógio está mais folgado, está tendo que apertar mais o cinto. Tem sudorese profusa à noite e no final da tarde ele sente piora da astenia, do cansaço e da fraqueza. De hábitos e vícios, é um paciente tabagista, fuma cigarro de palha desde os 13 anos, em média 10 cigarros de palha por dia. Então, vamos fazer a conta da carga tabágica do mocinho aqui. Lembrando que um cigarro de palha corresponde a mais ou menos 5 a 7 cigarros brancos. Esse senhor, vamos dar o benefício da dúvida aqui, fuma em média 50 cigarros brancos, tá? O valor de carga tabágica é sempre feito baseado em cigarros brancos, ok? Então, não é só fazer cigarro de palha, você vai sempre transformar o cigarro de palha para cigarro branco e aí proceder com a conta que você já sabe. Então, aqui, né, considerando que um cigarro de palha corresponde a mais ou menos 5 cigarros brancos, ele fuma 50 cigarros por dia. Opa, por dia. Aí, quando a gente vai botar na nossa conta de carga tabágica, isso aqui vai dar 50 dividido por 20 vezes, ele tem 43, fuma desde os 13, 30 anos. Então, essa conta aqui, vamos ver quanto vai dar. 50 vezes 30 dividido por 20, 75. Então, a carga tabágica dele é 75 anos maço. Não é maços ano, tá? É anos maço, a carga tabágica é anos maço. Essa carga tabágica é alta, baixa, média, ok? Alta. Alta. Acima de 20. Então, é acima de 20, é uma alta carga tabágica. Então, aí eu já tenho que lembrar que pacientes que têm uma carga tabágica acima de 20 anos maço, eu preciso sempre pensar se tem critérios para rastreio de câncer de pulmão, que aí a gente vai ver depois, num outro slide. Além disso... Oi, alguém quer falar? Não? Além disso, para completar o nosso compêndio, né? O nosso paciente é etilista com alto consumo de bebida destilada. Falou que bebe, em média, 300 ml de cachaça e 200 ml de conhaque por dia, tá? Nega o uso de droga ilícita, é sedentário, tem ingesta elevada de produto ultraprocessado, tipo chips, salami, presunto, mortadela, e industrializados, tá? Essas coisas de lata, tudo esses negócios que não descasca, né? Que tem
Deixa eu ver. Porcaria. Isso, eu vou dar mudo aqui só para não ouvir meu eco. Enfim. Então, a gente já sabe que o moço aqui, né, tá com uma tosse catarrenta, cuspindo sangue, fuma um monte, bebe um monte, não come bem. Então, funcionalmente, independente do peso dele, ele deve ser desnutrido, né? Porque a pessoa não come nada que preste. De antecedente pessoal, ele fez uma apendicectomia aos 9 anos de idade, teve uma fratura de úmero direito aos 22 anos após acidente automobilístico. Ele bateu no poste, porque ele estava bêbado. Desconhece outras comorbidades. De vacina, ele acha que tomou 2 doses de Covid, porque a mulher insistiu, mas ele não tem certeza, não faz ideia de onde esteja a carteirinha de vacinação. Não tomou mais nenhuma, porque ele achou péssimo já esses de Covid, e antes disso ele não tinha tomado nenhuma. De história epidemiológica, ele mora em casa. A casa tem uma sala, um banheiro, 2 quartos, uma cozinha. Ele mora com a esposa, uma filha de 19 anos, um filho de 23 anos e a sogra de 70 anos. A rua não é asfaltada, mas ele diz que a água e o esgoto são tratados. Sim, que você não foi lá conferir. Tem 2 cachorros e um gato, que às vezes o gato some uns dias, depois volta. Os animais ficam dentro e fora de casa, onde eles bem desejam. De ocupação, esse paciente trabalhava como servente de pedreiro, mas ele está afastado pelo INSS por uma lesão no ombro há 6 meses. E aí, junto com, se atende esse paciente no postinho, junto com a sua ficha, você percebe as anotações da agente de saúde, que foi na casa do paciente, né, fazer a visita geral lá, e aí você vai ver o que está escrito. A agente de saúde descreveu que o paciente é um homem de 43 anos, etilista, tabagista, não trabalha atualmente, né, como a gente falou, é afastado pelo INSS, tem tosse produtiva com hemoptoico, perda ponderal de 7 quilos e dispneia. Peso atual, 55 quilos. A esposa é uma mulher de 40 anos, ex-tabagista há 20 anos. Hipertensa, trabalha como cuidadora de criança em creche do bairro. Nega sintomas respiratórios. A filha é uma mulher de 19 anos, tem diabetes tipo 1 desde os 5 anos de idade, é tabagista e estudante. Nega sintoma respiratório. O filho é um homem de 23 anos, sem comorbidades conhecidas, já foi detido algumas, tá errado aqui, tá? Efésios não, algumas vezes por porte de cocaína. Nega ser usuário, está desempregado, faz alguns bicos aí quando oferecem alguma coisa para ele, quando ele, né, está apto. É tabagista e etilista, sem sintomas respiratórios. A sogra é uma mulher de 70 anos, tabagista, sabidamente tem enfisema pulmonar, insuficiência renal crônica e faz hemodiálise 3 vezes por semana. Apresenta tosse seca há 4 meses. Não sabe ser sobre perda ponderal, porque faz diálise, então tem um engordo, emagrece entre as sessões de diálise, né? Nega, mas acha que está do mesmo jeito. Nega febre, tem mialgia diária, que ela acha que é por conta da diálise. Tem fadiga e adinamia há vários meses, mas atribui sempre ao fato de realizar hemodiálise. Beleza, então essa é a família. Pela história do paciente, a médica do posto, da UPS, considerou o paciente como sintomático respiratório. Pergunta, o que é um sintomático respiratório? Suspeita de tuberculose, já quer investigar a tuberculose. Isso, mas como a gente diz assim, o que não é quem tem sintoma respiratório, existe uma Tosse. definição específica, isso. Tosse há Mais de 3 semanas. Por mais de 3 semanas? 3 semanas, ainda é 3, tá? Para pessoas normais, se for presidiário, indígena, população restrita de liberdade, sem teto, aí diminui, mas para uma população ampla, geral,
tosse há mais de 3 semanas. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de sintomático respiratório, isso significa que o paciente tem tosse há pelo menos 3 semanas. Isso no Brasil vai ser sempre igual a você pesquisar tuberculose, ok? Sempre no Brasil, para sempre, enquanto vocês viverem, a menos que esses alienígenas venham para a Terra, tosse há mais de 3 semanas no Brasil é igual a investigar tuberculose. Não importa se é preto, branco, azul, amarelo, vermelho, rico, pobre, tá? Todo mundo tem tosse há mais de 3 semanas, tem que investigar tuberculose, ok? Então, foi o que essa médica fez. E aí, ela pediu esse exame para tuberculose, que veio positivo. Então, agora a gente vai esmiuçar melhor isso aí. Qual foi o exame que a médica pediu? O que é o exame que eu peço? Baciloscopia. Do escarro. Isso. Então, porque baciloscopia significa só dizer, quando você fala assim, né? Baciloscopia. Isso só significa dizer que você vai corar a lâmina de alguma secreção para pesquisa de bacilo álcool ácido resistente. Então, você vai jogar lá umas tintas específicas para ver se você acha. Mas a baciloscopia pode ser feita em urina, em líquido pleural, em líquor, em catarro, em qualquer coisa que você mandar. Então, quando a gente fala baciloscopia, a gente tem que especificar no pedido, tá? E na prova, claro, baciloscopia de escarro, ok? Que é popularmente conhecida como P de pesquisa de Bar, tá? Que é o bacilo álcool ácido resistente, que não é exclusivo da tuberculose, outras micobactérias também são álcool ácido resistentes, mas, né, no Brasil, se a gente acha a gente diz que é tuberculose, porque as outras são infinitamente menos comuns. Então, qual é o exame de rastreio para tuberculose? Baciloscopia de escarro, P-bar. Ok? Isso tem que estar medular na cabeça de vocês. Pensei em tuberculose, tem que pedir baciloscopia de escarro. Quando? Imediatamente, o mais rápido possível. Nunca perca uma oportunidade de coletar uma baciloscopia de escarro. Então, se você está na UBS, o paciente está lá com você, você tem os potinhos de coleta disponíveis, colete uma baciloscopia de escarro agora, assim que você terminar a sua consulta. Mas não precisa ser em jejum? Não, não precisa. Pode ser a qualquer hora do dia, tá? Mas por que disse que tem que ser em jejum? Porque de manhã cedo é mais fácil de você catarrar, porque você ficou deitado a noite inteira, você produziu mais catarro, você vai levantar, quando você acordar, aquela secreção vai mobilizar, é mais fácil de você expelir ela. Além disso, a gente nunca sabe da higiene das pessoas, então em jejum é mais fácil, porque presume-se que a pessoa não comeu nada, então não vai vir um arroz, um feijão, resto de pão, resto de carne junto no catarro, tá? Mas é lenda que precisa obrigatoriamente ser às 5 horas da manhã em jejum, pode ser qualquer hora, tá, minha gente? A bactéria não dorme. Então, sempre que você puder pedir um exame de escarro, não perca essa oportunidade, peça. Ok? Lembre-se que, para aumentar a sensibilidade, quanto mais amostra de escarro você pedir, maior vai ser a sua sensibilidade. Idealmente, você deve pedir pelo menos 3, tá? Mas a gente sabe que tem paciente que é velho, principalmente mulher, idosa, magrinha, fraquinha, não consegue catarrar. Então, a gente pede para vir aquele catarrão, não serve cuspe, tá? Então, quando você for orientar o seu paciente a coletar o exame de escarro, você for dizer para ele como é que tem que coletar, você vai falar, não é para fazer... Não é para puxar do nariz, não é para fazer aquele... Não, tá? Tem que vir do pulmão. Então, a pessoa tem que sentir vir aquele catarro de dentro, ok? Preferencialmente, você vai coletar o escarro num ambiente separado, se possível, com luz solar, ventilação adequada, mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, mas pelo menos que não seja no meio da recepção da UBS,
já me parece por demais adequado se tiver uma salinha para a pessoa coletar sozinha o catarro. Lembre-se que, pela norma brasileira, tá? Do controle e combate de tuberculose, sempre que você pedir pesquisa de escarro, né, de baciloscopia no escarro, você deve pedir logo na primeira amostra a cultura de escarro, tá? Então, você vai pedir o CBAR, que a gente chama popularmente, que é a cultura de micobactérias no escarro. Se você for procurar lá no sistema do SUS aí, não vai ter cultura de bar. Vai ter culturas diversas. Aí você vai escrever, assim como se você for escrever mesmo, ou digitar, que você quer cultura de micobactérias, não é micro, micobactérias no escarro. Aí você pode até colocar entre parênteses, tuberculose, tá? Porque se você mandar só cultura de escarro, obviamente eles vão fazer o que é mais fácil, aeróbio e anaeróbio, que não é o que você quer, tá? Então, você precisa especificar que você quer cultura de micobactérias. Mas, prova, eu preciso pedir para todas? Não, pede só na primeira amostra. Mas eu sempre tenho que pedir, sempre. Sempre. Pela normativa nacional do Ministério da Saúde, do Plano de Controle e Combate à Tuberculose, você sempre deve ter uma amostra de cultura de tuberculose, independente se o paciente é HIV, é retratamento, é falência de tratamento, é novo tratamento, tá? Independente do status, tá lá que você tem que pedir, então peça. Beleza. Então, o que a gente vai pedir? Baciloscopia de escarro, cultura de micobactérias no escarro. Ótimo. Esse é o exame que confirma tuberculose, ok? Por quê? Porque na maioria das vezes, para você dar o diagnóstico de tuberculose, você precisa ver o bicho. Então, a pessoa pode ter sinais e sintomas suspeitos, pode ter uma imagem suspeita, mas você sempre vai correr atrás de ver o bicho, ok? Quer ver a micobactéria. Então, você vai querer ou uma baciloscopia, ou uma cultura, ou uma biópsia, ou um PCR, um XPERT. Então, você quer o bicho. Seu objetivo para diagnóstico de tuberculose é ver o bicho, sempre, ok? Então, raio-x faz diagnóstico de tuberculose? Não. Tomografia de tórax faz diagnóstico de tuberculose? Não. Tosse com catarro faz diagnóstico de tuberculose? Não. Tá? Ah, mas eu posso ter um diagnóstico presuntivo por exclusão. Pode. Não é o ideal. Você vai fazer por exclusão mesmo, depois que você já tentou de tudo. Então, tá. Você confirmou... Mas o raio-x, ele te traz uma forma de você identificar o tipo da tuberculose, né? Então, ele te ajuda bastante. Ajuda, com certeza. Ele é super útil e fundamental, e a gente vai ver nas próximas perguntas, mas não é ele que confirma a tuberculose. Você vai falar, isso deve ser tuberculose. Aí você vai correr atrás do bicho. E o que vai fazer você bater o martelo? A baciloscopia positiva, ou a cultura de escarro, ou o XPERT, que é o que a gente vai ver. Tá? Então, além desses dois aqui que vocês conhecem, que já estão familiarizados, que supostamente já aprenderam na medicina da família, na pediatria, em todas as cadeiras, existe um outro teste que chama XPERT, que é o nome da marca, tá? A patente, XPERT, que é Expert, que ele faz a pesquisa do PCR da tuberculose, também conhecido como teste rápido molecular de TB. Esse PCR aqui não é aquele PCR que você pede no sangue, é o PCR igual o PCR do COVID, tá? Que é para você pesquisar direto o DNA do bicho. Fala, temos uma mãozinha. Só uma dúvida, professora. Peraí. Pronto. Professora, qualquer um desses testes que derem positivo, no qual forem solicitado, confirma a tuberculose, correto? Correto.
A diferença é que a baciloscopia você consegue o resultado em horas, né? Se você estiver dentro de um hospital, ou 3 dias, 4 dias na UBS. A cultura de escarro vai te demorar aí 70, 90 dias. Então, você não vai pedir só a cultura de escarro, porque demora um monte. Tá? O XPERT, ou o teste rápido molecular, que pesquisa o material genético, o DNA da micobactéria, ele é feito também no estado de Goiás, não é feito em Mineiros, mas você pode solicitar, manda para a UBS, acho que era a doutora Sanica que estava indo, o paciente vai lá coletar num dia específico, a amostra vai para Goiânia, e depois de uma semana, mais ou menos, volta a resposta. Então, é factível, tá? Eu tive vários pacientes que eu confirmei TB com o teste rápido molecular. Não tem em toda a cidade, obviamente, não tem no particular. É uma estratégia do SUS que eles colocam em polos, em centros de referência para atender determinada população, porque é uma máquina cara, então tem que servir para vários municípios. No estado de Goiás, se eu não me engano, só tem essa em Goiânia. Ok? Perguntas? Professora, no caso, o primeiro exame, já poderia pedir o PPD, a prova tuberculínica ou não? Não, isso é um erro. Erro, fim. PPD não serve para diagnóstico de tuberculose ativa. Ponto. Então, no caso, usaria o PPD, então, só no contato familiar, tipo, os membros da família pediria para eles? Ou também não? Também não todos. É isso que a gente vai discutir daqui a umas 4 perguntas, provavelmente. Para Então, que eu peço o PPD? Mas com certeza não é para investigar a tuberculose. Nunca. Então, se você suspeita que a pessoa tem tuberculose ativa, doença, ou seja, se a pessoa é sintomática respiratória, você não é para pedir PPD. Pronto, mas todo mundo pede, está todo mundo errado, meu filho. Você não é todo mundo, sua mãe já dizia, ok? Não é para pedir. Ai, prof, mas lá no postinho, todo mundo pede. Manda ler o manual de orientação e me mostra aonde está escrito que é para pedir PPD para diagnóstico de tuberculose. Não vai ter. Ok? Não tem. Então, não. Primeira coisa aí que vocês já precisam internalizar é PPD não serve para diagnóstico de tuberculose ativa. E para você confirmar o diagnóstico de tuberculose, você quer ver o bicho ou ver o DNA do bicho. Tá? Então, esse XPERT, PCR de tuberculose ou teste rápido molecular, faz em Goiânia, tá? Se você quiser pedir, pode pedir. Ah, mas eu vou morar lá no outro estado. No outro estado, você conversa lá no seu postinho ou procura saber quem é a referência ali do posto para te dar as informações de como é que faz para coletar, para mandar para o lugar específico, tá? O PCR-TB é igual faz o PCR do COVID, então são tipo uns cassetinhos assim que parece cartucho de impressora. Também serve para qualquer amostra, mas preferencialmente catarro. Então você faz o catarro, coleta, aí pega com a pipeta, né? Aspira, coloca lá no cassetinho com aquele pool de DNA. Se tiver o match ali, o pareamento de DNA com aquela amostra, vai ser um resultado positivo. No teste rápido molecular, né, que é desse que a gente está falando, ele consegue identificar 2 coisas que são ótimas. Ele consegue confirmar que naquela amostra tem DNA de micobactéria tuberculose. Então, ele é um teste micobactéria específico, tá? Então, dá positivo para TB. Segunda coisa que ele consegue identificar é resistência à rifampicina. Então, no teste lá já vem no resultado. Positivo para TB, resistência à rifampicina negativa. Positivo. Por quê? Porque o que baseia o seu tratamento é o uso ou não de rifampicina. Se você usar rifampicina, você vai tratar por 6 meses. Se você não usar rifampicina, você vai tratar por pelo menos 18 meses, o que é bastante. Então, é super importante, se você já puder, no começo de tratamento, saber se aquela cepa é resistente ou não à rifampicina. Tá bom? Então, essa é a informação que ele dá. Isso tem caído bastante em provas de residência, tá? Então, tá. Aí você confirmou
seja por PBAR, que sai rápido, ou teste rápido molecular, que sai rápido, obviamente, você não quer esperar pela cultura, né? Porque vai demorar 3 meses e a pessoa vai estar catarrando tuberculose por aí. Depois que você confirmou, ok, é tuberculose. Quais são as 2 obrigações que o médico, o profissional que está atendendo aquele paciente tem que fazer logo nessa primeira consulta? Confirmou, resultado positivo. O que você tem que fazer? Obrigatoriamente. Rastreio dos contatos dos familiares. Ok, isso você vai fazer mesmo, mas não é uma obrigação. É uma obrigação, Notificar, mas não é. né? Notificar. É uma notificar, é uma doença de notificação compulsória. Então, obrigatoriamente, você tem que notificar. Prof, mas quem tem que notificar? Qualquer profissional de saúde. Se você trabalha numa UBS, existe o esquema lá que diz quem é que notifica. Se é a enfermeira, se é o médico, se é o farmacêutico, quem é que é. Já existe esse protocolo operacional. Se você trabalha como eu trabalhava em consultório, eu mesma fazia a notificação, imprimia tudo e dava para o paciente levar para o postinho dele, porque para liberar a medicação precisa ter a notificação. Então, TB notificação. Ai, prof, mas eu não sei qual é a folha. Digita no Google, notificação tuberculose, vai aparecer para você. Notificação de qualquer coisa que você quiser. Mas o que é obrigatório? Além da notificação. Além dos familiares, obrigatório legal, assim, vamos falar nesse sentido. De HIV? HIV. Então, obrigatório, eu preciso pedir teste de HIV. Qual, prof? Qualquer um que você quiser. Pode ser o teste rápido, que geralmente está disponível na UBS, então você pode fazer ali na hora, já serve. Se não estiver disponível, você pode pedir a sorologia, sem problema nenhum, tá? Mas tem que pedir. Inclusive, um dos campos da notificação vem escrito pesquisa de HIV. Aí você vai responder negativa, aguardo o resultado, não realizada, tá? Não realizada, quando for digitar isso no sistema, vai dar como não padrão. E aí vai ter que ser feito. Então, obrigatoriamente, você que está atendendo o paciente vai ter que ficar responsável pela notificação, ou você ou alguém da sua equipe, mas esse paciente precisa ser notificado e esse paciente precisa ser solicitado HIV. Por quê? Principal causa de morte de HIV no mundo, tuberculose. Então, quem tem HIV não morre do HIV. Morre de infecção oportunista, com certeza vocês já ouviram falar disso. Qual a infecção oportunista que mais mata HIV? Tuberculose. Então, está muito associado o diagnóstico, tá? Então, óbvio, pessoas sem HIV também têm tuberculose. Mas como é um fator de risco de mortalidade, você já quer descobrir logo se tem HIV ou não. Prof, beleza, fiz lá o teste rápido, veio positivo. Aí eu vou repetir, né? Eu aprendi na aula de infectologia que aí eu tenho que repetir um teste sorológico e aí veio positivo também. O que eu começo primeiro, prof? O tratamento da tuberculose, o tratamento do HIV ou tudo junto e 200 comprimidos num dia? Mas o tratamento da tuberculose vai depender do CD4 também. Isso. Você sempre vai começar o tratamento da tuberculose primeiro, porque o que mata o paciente com HIV é a tuberculose, lembra? E aí, claro, se ele tiver lá, contagem CD4 baixa, e já for AIDS, e você precisar dar terapia antirretroviral para ele, você vai aguardar um tempinho, em média 30 dias, tá? Para começar o tratamento da tuberculose, para depois iniciar um tratamento do HIV. Claro, não vai ser o pneumo, nem o médico da saúde da família que vai tratar o HIV, você vai encaminhar ele para o infectologista e vai ser isso que o infectologista vai te dizer. Por quê? Porque quando você dá o remédio do HIV, você faz o que a gente chama de síndrome de reconstituição imune. E aí as bactérias meio que ficam loucas e tentam se reproduzir para tudo quanto é lado. Então, pode dar um efeito negativo e piorar aí a disseminação de tuberculose. Então, primeiro você quer dar aquela matada básica nas bactérias da tuberculose,
Se a pessoa já tiver com AIDS, né, já num estágio mais avançado, o HIV, ela vai ter que tomar mesmo, mas dá para ela esperar aí pelo menos os 30 dias enquanto você faz lá as classificações todas do HIV que vai precisar, ok? Beleza. Então, obrigatoriamente, eu preciso fazer isso aqui. Deve ser pedido mais algum exame para esse paciente? Qual? Esse moço aqui. Além dos obrigatórios, né? Esse aqui, esses daqui. Tem mais algum exame, assim, que vocês achem interessante o paciente fazer? Qualquer um que vocês quiserem. Por quê? A radiografia de tórax. Ok, uma radiografia de tórax. Prof, mas aí eu acho que eu já fiz. Ótimo, se você já tiver feito, sucesso. Muito bom. Se você ainda não tiver feito, faça, porque é importante você ver o tamanho do estrago. Prof, mas é melhor uma tomografia? Claro! Se você puder fazer uma tomografia, faça uma tomografia. Mas veja, se a tomografia mais perto de onde o paciente mora é a 600 quilômetros, faça o raio-x. Então, sim, um exame de imagem é sempre de bom tom e é importante para você acompanhar a evolução do tratamento e para você saber se aquele negócio está feio, muito feio, pouco feio, tá? Então, sim, um exame de imagem é sempre prudente. Então, vou colocar aqui raio-x / TC, o que você tiver disponibilidade, digamos que seja o Silvio Santos, que está lá no Einstein, aí você pede a tomo, porque vai te dar muito mais informação, obviamente. Mas o que vocês querem pedir? Broncoscopia. Broncoscopia. Por quê? Para quê? Para ver o quê? Professora, para inspecionar mesmo a questão do pulmão do paciente, dos brônquios. E geralmente tem paciente também que é difícil a coleta de escarro, pode fazer através da broncoscopia. Exatamente. Mas aí, digamos, não é essa via aí desse paciente, né? Se você conseguiu de um paciente que já conseguiu catarrar, que já veio positivo, o exame você não precisa de broncoscopia, que é um procedimento um pouco mais invasivo, porque ele já te deu o resultado. Agora, diferentemente, se o seu paciente não consegue escarrar, ou escarra, mas vem muita amostra salivar, ou vem com muito sangue, ou não compreende a técnica, e você acha que é tuberculose, mas não consegue comprovar nem por baciloscopia, teste rápido molecular, e cultura de escarro, aí você vai precisar abordar aquele catarro que está lá no pulmão da pessoa de alguma forma. Aí você vai pedir a broncoscopia. Então, sim, a broncoscopia pode ser utilizada naqueles casos que você não conseguiu o catarro e concluir a investigação e bater o martelo que é tuberculose, porque você tem uma amostra de catarro insatisfatório. Mas se você tem já a confirmação, você não precisa pedir broncoscopia, porque você vai olhar lá dentro, você vai ver o quê? Catarro. Catarro por catarro, você já sabe o que é. Tá? Então, lembrando que broncoscopia não é todo lugar que tem para fazer, né? Mais perto aí, só Rio Verde. Jataí não faz broncoscopia, Rio Verde faz, mas não faz. Bom, quando eu morava aí, né? Não fazia biópsia, porque a biópsia de agulha estava quebrada. E a agulha da biópsia é quase 100 mil reais, então não é todo dia que se troca uma biópsia, né? Uma agulha de biópsia. Depois disso era Goiânia. Então, não é um exame super acessível para o interior do país. Claro, se você estiver numa grande capital, você vai conseguir fazer uma broncoscopia fácil, mas não é o primeiro exame. Mas foi ótimo você ter falado. Mas o que vocês querem pedir? Eu vou pedir as outras sorologias, professora. Ótimo, concordo super. Também, segundo o Ministério da Saúde, existe um protocolo operacional do Ministério da Saúde que diz que todos os pacientes, todos os seres vivos no Brasil, entre 19, se eu não me engano, 69 anos, devem ter pelo menos uma vez na vida sorologia de HIV, hepatite B e C. Tá? Então, assim, eu acho que tem que fazer.
Então, concordo, sorologia nunca é demais para ninguém. Então, vamos botar aqui para pedir também um HBV, HCV e a companheira sífilis. VDRL, joia. É sempre um a mais para você saber. É obrigatório? Não, mas é plausível. Mas o quê? Lembra que nosso paciente é cachaceiro? O que vocês querem pedir para alguém que gosta da mamanguaça? Função hepática. Hepática. Função hepática. Por função hepática, a gente quer pedir TGO, TGO, TGP. TGP. E uma coisa que vai ser bastante útil depois é bilirrubina. Isso, tá? Então, bilirrubina a gente quer. Hemograma, nosso pão de cada dia. Mais o quê? Até porque nosso paciente, a gente imagina que ele seja desnutrido, né? Perdeu peso, tá com hiporexia, então talvez ele tenha anemia. Pergunta, se você encontrar uma anemia neste paciente, neste momento, você vai dar sulfato ferroso? Sim, não. Por quê? Não, você não vai dar sulfato ferroso, tá? Por quê? Porque a anemia é de doença crônica. Então, você está tendo um consumo aumentado de ferro, obviamente, pela tuberculose. À medida que você trata a tuberculose, aquele consumo de ferro para de existir, você reduz os níveis inflamatórios que prejudicam a absorção de ferro e a pessoa volta a funcionar normalmente. Então, não, quando você faz diagnóstico de tuberculose, você não vai dar sulfato ferroso para o paciente logo de cara, tá? Saiu a minha tela aí para vocês? Não, tá aqui. Você vai tratar a tuberculose. Se depois, lá no fim do tratamento, o paciente continuar anêmico, aí você suplementa lá com sulfato ferroso. Lembrar que no Brasil existe verme, então antes de dar o sulfato ferroso, dê o remédio de verme. Beleza? Você também pode pedir, que é de bom tom, ureia e creatinina. Função renal. Porque um dos medicamentos... Professora ADA também, posso pedir? ADA, adenosina deaminase. No sangue, a sua pergunta de coletar ADA é no sangue? Não, eu queria saber se nesse momento, para complementar, eu poderia pedir também para diferenciar. Isso, mas aí você quer pedir a ADA no sangue, é isso? Não, é só para entender onde você quer, porque da mesma forma que você pode fazer baciloscopia de qualquer lugar, você pode pedir dosagem de ADA em qualquer lugar. Então, vamos aqui para essa parte. Não, você não vai pedir ADA no sangue. Mas, prof, eu li em algum lugar que a ADA era importante, é super importante para quando você tem derrame pleural. Então, se você suspeita de tuberculose pleural, então a pessoa está lá com derrame pleural, chegou para você, derrame pleural, aquela tossinha, faltinha de ar, dor para respirar profundo, você não sabe de onde é o derrame pleural, de onde aquilo veio, você vai funcionar. Funcionar vai coletar material para fazer os critérios de Light. Além de fazer os critérios de Light, você também, obviamente, tuberculose, lembra que aquele derrame pleural pode ser tuberculoso. E aí, no líquido pleural, você vai pedir dosagem de ADA, tá? Que é a adenosina deaminase. Por quê? Porque a adenosina deaminase ela é extremamente sensível à presença de bactérias tuberculosas. Então, se você tiver um valor maior que 30 de ADA, é tuberculose. É um derrame pleural tuberculoso, tá? Ai, prof, mas se for um empiema, também. Mas aí, no empiema, você vai aspirar, você vai ver que é pus. E você vai saber que é um empiema. Tá? Então, se você aspirar, for líquido, for um exudato e tiver ADA aumentado, isso é tuberculose. Mas só faz, assim,
sentido coletada no líquido pleural para pesquisa de tuberculose. No sangue não tem muita utilidade, não. Bem lembrado, Ada. Mais alguma coisa vocês querem pedir para esse senhor? Tem uma coisa que é bastante importante a gente pedir. Glicose. Isso, exatamente. Glicemia. Prof, pode ser um destro? Pode, mas lembrando que destro não confirma diabetes. Claro, se vier 400, provavelmente a pessoa é diabética. Mas é importante você pedir a glicemia, porque a gente sabe que pacientes diabéticos são imunossuprimidos. E que existe chance de até 5, 6 vezes maior risco de um paciente ter tuberculose e diabetes ao mesmo tempo, tá? Por 2 motivos. O primeiro é que a gente sabe que muitas vezes a infecção por tuberculose, por ser crônica, altera os níveis de cortisol, de inflamação, pode atuar lá nos hormônios da adrenal e pode ter efeito também no pâncreas. Então, principalmente em jovens, é comum, eu tive até um paciente assim em Mineiros, você abrir um quadro de cetoacidose diabética por infecção, que é geralmente quando os jovens descobrem que tem diabetes, né? Tem uma infecção geralmente associada. E infecção por tuberculose costuma ser bastante frequente. A segunda coisa é que a principal faixa etária da tuberculose é em homens, tá? Então, para vocês já saberem o perfil, homens adultos. Então, entre ali os 20 e os 55 anos. Sabendo que a maioria dos pacientes diabéticos também tem outras comorbidades, então etilismo, desnutrição, né, problemas, tabagismo, é bastante comum você ter associação com diabetes. Então, não é mandatório, mas é sempre de bom tom pedir uma glicemia, porque várias vezes você vai descobrir um diabetes aí, ou um diabetes descompensado por conta da TB, ok? Então, tá bom. O exame, acho que esses estão bons. Qual a duração e o tratamento para o paciente? Na prova da vida real e na prova da residência de vocês, geralmente não é pedido dosagem, tá? É pedido só o nome da classe. Então, o nome do princípio ativo sem dosagem. A maioria das provas que eu vejo são assim, tanto quando pede tratamento com antibiótico, analgésico, anticoagulante, a maioria pede só o nome do princípio ativo. Então, como é o nome dos remédios da tuberculose? Os princípios ativos eu não sei não, mas... Que é aquele rifampicina, isoniazida... Isso é o princípio ativo. Então, que é o que todo mundo chama de RIP, né? Então, rifampicina, isoniazida... aqui já foi Pirazinamida. Pirazinamida. Etambutol. Beleza. Então, esses são os remédios que a gente dá, que é o esquema quádruplo, tá? São 4 drogas. A maioria das medicações, a maioria da medicação de tuberculose é importada da Índia, e o nome comercial, assim, no meio, é conhecido como Coxip 4. Ok? Só para vocês ouvirem isso, senão vai cair na minha prova nunca. Foi isso que eu confundi, o nome comercial. Isso. Então, o nome comercial é Coxip 4, ou tratamento quádruplo, ou RIP, como é o queridinho da maioria. Vocês também, em prova, que eu tenho visto, pode aparecer que o tratamento é feito com R, H, Z, E. Apesar de eu achar uma displicência cobrar isso na prova, mas pode ser. Por quê? R de rifampicina, H, o nome internacionalmente conhecido da isoniazida é hidrazida, com H, tá? Então, o símbolo da isoniazida
no mundo é H. No Brasil é I, tá, gente? Mas vai que aprova, né? Enfim. O Z é de pirazinamida, que é o símbolo internacional da pirazinamida, e o E de etambutol, tá? Não caiam na pegadinha de falar que é etionamida, porque tem um monte de prova que põe que é etionamida. O aluno vai na empolgação do etionamida, não é, ok? Então, é isso mesmo. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Quanto tempo dura esse tratamento? 2 meses. Tudo? O processo inteiro dura 2 meses? 6 Ó. meses, né? Ó, vamos lá. Deixa eu apagar esse Primeiro é 6, né? Pelo SUS, 6 RHZ meses. maligno aqui. Pera lá. Então, o tratamento de tuberculose, ele é dividido em 2 fases, ok? A fase intensiva e a fase de manutenção. A fase intensiva dura 2 meses, 60 dias, 60 doses. Então, se o paciente sumiu e só tomou 40 dias, ele só sai dos 2 meses quando ele terminar 60 doses, ok? Então, é por dose. Se ele fugiu, esqueceu, vomitou, não tomou, não pegou, 60 doses, ok? Então, essa fase é fixa para todo mundo, são os 4 medicamentos. Já a fase aqui de manutenção, que dura 4 meses, é feita com rifampicina e isoniazida, tá? Aqui é com RIP. Então, 2 meses a gente usa as 4 drogas, que é um comprimidão enorme, super grande, ele é meio marrom, poroso, os pacientes acham que ele tá mofado, então você tem que falar com o paciente que é daquele jeito mesmo. E que aquilo tudo, aquela ruinheira toda, só vai durar 2 meses. Depois, você vai tomar só rifampicina e isoniazida, que é bem mais fácil, é uma cápsula, um redondinho pequenininho. Aí você vai tomar por 4 meses, tá? Prof, mas eu vi que se for tuberculose de sistema nervoso central ou tuberculose imunossuprimido, tipo HIV, o tratamento dura 9 meses. E aí, como é que faz? Lembra aqui que eu falei que essa parte é fixa para todo mundo? Então, se for durar 9 meses, essa parte aqui vai durar 7 meses, ok? Essa parte aqui é fixa, ela não muda, é 2 meses para todo mundo. Caso você vá tratar um imunossuprimido, aí pode prolongar essa segunda fase. Mesma coisa, por doses, tá? Então, se o paciente falar que esqueceu de tomar uma semana, você vai prorrogar o fim do tratamento para 7 dias a mais, certo? Doutora, Oi? teve alguma mudança recente nesse protocolo? Hoje na UTI a gente estava até debatendo sobre isso aí, o tratamento de tuberculose. E aí o doutor falou assim, olha, se eu não me engano, teve uma atualização recente sobre o tratamento, mudou alguma coisa. Mas eu baixei até o protocolo aqui e tá igual você está dizendo aí. Isso. Teve mudança, mas para o tratamento de tuberculose e droga resistente. Então, algumas medicações novas foram inseridas, mas para quem é TB-MR, tá? Multiresistente. Não para tuberculose básica. O que mudou mais foi o tratamento de TB latente, que não é TB ativa, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é isso mesmo, continua desse mesmo jeito. O que mudou para o tratamento de TB ativa é para quem é droga resistente, que aí tem outras drogas aí que entraram, mas que não são vocês que vão tratar, a menos que em algum momento da vida de vocês sejam chefe da epidemiologia do setor de vocês, que define esses tratamentos de TB multi-R, ok? Continua sendo a mesma coisa, tá, gente? Felizmente não mudou. Ok. Oi, perguntas? Eu não estou te ouvindo bem. Para criança, aí a gente não tem o Entambutol. Tem? São as 4. São as 4, é a mesma coisa para criança. Você só não vai ter comprimido, você tem xaropes individuais. Você tem a combinação rifampicina e isoniazida, os outros você vai ter individualmente, porque é pelo peso.
Então, você vai ter o xaropinho lá que vai ter que dar para a criança, e aí, conforme a criança for ganhando peso, você vai aumentando, mas é a mesma coisa, tá? Mesmo tratamento. Inclusive para quem recém-nasceu. Aqui que eu vi, é porque tinha falado aqui que para criança abaixo de 10 anos não é indicado, não é recomendado, aí usa só as 3 drogas, era isso que... Mas assim, a gente sabe que o risco que você tem, o principal risco que você tem com o etambutol é alteração visual e alteração nervosa periférica. É triste falar assim, tá? Mas você ficar cego ou ter uma redução de acuidade visual não te mata. Você ter tuberculose te mata. Então, o racional para países que têm tuberculose endêmica, como o Brasil, é tratar tuberculose. Se o paciente apresentar um efeito adverso muito grave, aí você substitui aquele medicamento por outro. Ótimo. Mas, como você vai dar o etambutol só 2 meses, e existem formas de você acompanhar a perda visual em crianças que não sabem expressar isso, a recomendação é dar o etambutol, tá? É claro que se tiver algum sintoma grave, você vai suspender, mas preferencialmente tratar com o esquema de 4 drogas, porque é mais efetivo do que com o esquema de 3. Ok? Ok. Agora, vamos ver aqui. Quais os familiares desse senhor, eu vou voltar lá na ficha dos familiares, devem ser chamados para avaliação? Esses são os familiares que moram com ele. Quem deve ir ser avaliado? Convocado para rastreio. Os que têm contato direto, tipo o esposo, na casa, né, você tem uma senhora de 70 anos. Tá aí na tela já, quem mora com ele. Ah, tá. Eu estou pelo celular, é muito pequeno. Desculpa. Então, tem o paciente, a esposa, a filha, o filho e uma sogra. Quem tem que ir fazer rastreio? Todos. Todos. Resposta curta e simples. Todos. Mora na mesma casa? Todos. Contato intradomiciliar, né? Isso. Contactuante intradomiciliar vai fazer rastreio. Prof, mais quem? Mais quem passa mais de 20 horas por semana com a pessoa. Então, se você tem a vizinha que está sempre na sua casa, a vizinha vai fazer. Se você tem aquele primo que viaja, mas dorme 4 dias por semana na sua casa, o primo vai fazer também, tá? Então, a exposição que a gente considera é pelo menos 20 horas por semana e, obviamente, todos os contactantes intradomiciliares. Então, todo mundo da casa tem que ser avaliado. Todo mundo. Então, a resposta aqui são todos. Ok? Beleza. Então, aí eu lembro da sua aula. Foi assim. Aham. A gente vai considerar quem tem sintoma respiratório. Quem tem sintoma respiratório, eu vou logo fazer a triagem, coleta de escarro, bababá. Ele não tem sintoma respiratório, aí eu faço um PD. Ou nem Médio, aí. quase. Médio. Não, fala, eu lembro lá, você falou que faz raio-x, raio-x não. Isso. Então, vamos ver aqui, né? Porque não tem PPD para todo mundo na vida. Então, que pacientes vão ser chamados para avaliação? Todos. Como deve ser feita essa avaliação? Uma avaliação médica, tá no protocolo, tá? Não é discriminação minha, tá? No protocolo, tem que ser uma avaliação médica. Nessa avaliação médica, o que obrigatoriamente tem que ter? A consulta, né? Então, a consulta. Ou seja, você vai ouvir o seu paciente e vai fazer o exame físico do seu paciente. Se o seu paciente não tiver sintomas, então, se durante a consulta, na história, o paciente não tiver sintomas, e no exame físico o paciente não tiver alteração, e o paciente, obviamente, não for imunossuprimido, o que é que você vai pedir para esse paciente? Raio-X de tórax, só, ok? Então, é isso, para os pacientes que são assintomáticos, deixa eu colocar aqui de outra cor. Para os pacientes que são assintomáticos, então, assintomáticos,
exame físico normal e são imunocompetentes, ok? Raio-X, fim. Se o seu familiar, lá, na hora que você está conversando com ele, ele for sintomático respiratório, ou ele tiver alguma alteração no exame físico, então, exame físico alterado, esse paciente vai ganhar raio-X mais escarro, ok? Então, todos aqueles métodos de escarros que a gente viu. Perceba, não falei em PPD até agora, tá? Então, é isso, rastreio. Prof, e quem ganha, então, raio do PPD? Se o paciente for assintomático, com exame físico normal e for imunossuprimido por qualquer doença que seja, você vai primeiro excluir tuberculose ativa. Então, você vai pedir lá o raio-X e o escarro. Óbvio, ele não vai ter escarro, porque ele é assintomático. Então, quem tem catarro é assintomático. Quem não tem catarro é assintomático. Então, ele não vai ter escarro, você vai fazer um raio-X. Mas, como ele é imunossuprimido, você vai pedir, aí sim você vai pedir o PPD, que é o derivado de purificado proteico. Tá? Então, perceba a minha lógica aqui, ó. O PPD, que está aqui em roxo, só vai ser pedido nessa situação, quando o paciente é assintomático, ou seja, não pode ter tosse, não pode ter catarro, não pode ter falta de ar, não pode ter febre, não pode ter perda ponderal, assintomático. Quando esse paciente tem um exame físico normal e quando ele é imunossuprimido, seja porque ele é diabético, porque ele tem câncer, porque ele tem HIV, porque ele usa alguma medicação imunossupressora, reumatológica ou de doença inflamatória intestinal. Nesses casos, eu vou pedir o PPD. Para quê, prof? Para fazer o rastreio de infecção latente por tuberculose, tá? Então, ILTB, que é infecção latente por TB. Perceba, são coisas completamente diferentes. Você ter tuberculose ativa, você tem o bicho crescendo dentro de você. Portanto, você tem tosse, catarro, falta de ar, perda ponderal, astenia, dinamia, hiporexia. De você ter uma TB latente. Latente significa que está lá parada, congelada, dormindo, tá? Então, em algum momento da sua vida, você, como todos os brasileiros, entraram em contato com o bicho da tuberculose. Você respirou ele, mas seu corpo foi forte o suficiente, deu um chá de sossega lá no bicho e ele ficou dormindo lá no seu pulmão. Tranquilo, sua imunidade é boa, sossegada, tá lá o bicho adormecido, latente, hibernando. Mas, se por algum motivo na vida, você que tem uma imunidade boa, passar a ter uma imunidade ruim, esse bicho que está adormecido pode acordar e perceber, nossa, agora que está tão melhor para eu crescer. E aí, aquela tuberculose que era latente, porque você mudou o seu status de imunocompetente, né? Por algum motivo você passou a ser imunodeficiente, a bactéria pode acordar. E por você ser imunodeficiente, é que eu quero saber se pode ter alguma bactéria dormindo dentro de você. Para eu já dar o remédio e evitar que ela acorde. Entendeu? Se a bactéria já estiver acordada, eu não vou pesquisar se ela está dormindo. Ela já está acordada, eu vou matar a bactéria acordada. Pesquisar a bactéria acordada, que é a doença ativa.
Mas se você não tem sintomas, se o raio-x é normal, só o seu exame físico é normal, mas você tem alguma imunossupressão, eu tenho que procurar se tem bactérias dormindo. E para isso eu peço o PPD, porque me mostra se você já entrou em contato com a bactéria da tuberculose, qual é a quantidade de contato que você teve, se isso pode causar uma doença em você que é imunossuprimido. Então, a chave de investigação para TB latente, realização de PPD é imunossupressão, tá? E aí pode ser toda imunossupressão, qualquer uma. Então, se naquele pacientinho lá que você fez o destro, deu 500, você descobriu que ele é diabético. Esse aí já vai tratar a tuberculose, mas se um familiar descobre que é diabético, vai ter que procurar, porque diabético é imunossuprimido. Nas pacientes lá que o Severino trata, as artrites reumatoides, espondilite anquilosantes, que ele vai dar tudo infliximab, esses imunobiológicos todos aí que são imunossupressores. Antes dele matar o sistema imune do paciente, ele precisa descobrir se não tem a bactéria dormindo. Porque se tiver, imagina, seu sistema imune está ótimo. Aí você dá o remédio, o sistema imune, puf! O que a bactéria faz? Acordei, é festa, carnaval. Então, por isso que a gente faz o PPD antes de iniciar algumas medicações. Por exemplo, as medicações do Severino, algumas medicações para esclerose múltipla, para doença inflamatória intestinal, para asma. Aí a gente faz o rastreio de TB latente, para não deixar que essas pessoas desenvolvam tuberculose sendo imunossuprimidas. Porque aí, né, vai dar ruim para elas, porque elas não têm como combater a tuberculose. Entenderam? Sim? Sim. Então, vamos voltar aqui na nossa family. Feliz. Então, nosso paciente, ok, é o nosso caso. Esse aqui a gente já sabe que ele é positivo e tem TB ativa. Beleza. A esposa. A esposa tem 40 anos, é ex-tabagista, hipertensa, trabalha como cuidadora de creche. Nega sintomas respiratórios. Você vai fazer a avaliação dela, vai passar com você. Você vai confirmar que ela é assintomática, que ela tem o exame físico normal. O que você vai pedir para rastreio dela? O raio-x. Raio-x, só. Fim. Raio-x veio normal? Beijo, um abraço, filha. Como você é esposa, né? Fique sabendo que algum dia você pode ter tuberculose. Se tiver tosse, catarro, falta de ar, dor para respirar, perder peso, volta aqui para a gente avaliar. Nesse momento é só o raio-x, não precisa pedir mais nada para essa senhora. Prof, o PPD, ela é imunossuprimida? Ela é imunossuprimida? Que se saiba, não. Ela tem alguma doença que vai causar imunossupressão? Que se saiba, não. Ela vai começar algum remédio que tem o potencial de imunossuprimir? Que se saiba, não. Então, não tem por que pedir o PPD para essa moça, tá? Prof, mas na UBS a gente pede para todos os familiares, tá errado? Lê lá a norma. Não está escrito isso. Primeiro, porque não tem recurso para fazer para todo mundo. Segundo, que todo mundo já teve contato, né? Se a pessoa tem uma imunidade boa, você presume que a pessoa vai ser capaz de, caso ela tenha tuberculose, ela tem uma tuberculose contida, não disseminada, não fatal. A filha aqui do paciente, ó, 19 anos, diabetes tipo 1. O que diabetes tipo 1 é? Imunossuprimido. Então, você já sabe que vai dar ruim essa paciente. Vai ter que fazer alguma coisa diferente, porque ela é imunossuprimida, ela é diabética. Além disso, para melhorar a vida, ela é tabagista. Nega sintomas respiratórios. Então, essa moça foi lá passar em consulta com você, ela realmente é assintomática e ela realmente tem o exame físico normal.
e ela é imunossuprimida. Que você quer pedir de rastreio para essa moça? PPD. PPD, para investigar TB latente e raio-x. X. Lembra que todo mundo da casa vai ganhar raio-x. Porque vai que no raio-x você olha o raio-x e tem lá uma super caverna, uma cavidade enorme. Aí você vai investigar a TB ativa e não a TB latente, né? Se o seu raio-x for alterado. Então, para essa senhora aqui, para essa mocinha, nós pediremos PPD e raio-x. Por quê? Porque ela é imunossuprimida e não tem sintomas respiratórios. O filho é um homem de 23 anos, sem comorbidades, ou seja, ele é imunocompetente. Já foi detido, ou seja, deve ter fatores de risco, mas não é nada aí do que a gente fala. Então, desempregado, faz pico, tabagista, muito bom, né? Sem sintomas respiratórios. Então, esse paciente é imunocompetente, assintomático e tem um exame físico normal. O que eu quero pedir de exame para esse ser aqui, para rastreio? Raio-x, muito bem. Quero pedir PPD? Não. Quero pedir escarro? Não. Ele não tem sintoma. O PPD ele não é imunossuprimido. Sogra, senhora de 70 anos, tabagista, tem enfisema, insuficiência renal crônica que faz hemodiálise. Quem faz hemodiálise é imunossuprimido. Mas essa senhora tem tosse seca há 4 meses. Quem tem tosse seca há 4 meses é sintomático respiratório. Portanto, além disso, essa senhora ainda tem mialgia, fadiga, dinamia, vários meses. Quem é sintomático respiratório, ou seja, tem tosse há mais de 3 semanas no Brasil, o que é que eu preciso obrigatoriamente fazer? Pesquisar tuberculose ativa. Como eu vou fazer isso? Com raio-x mais escarro, ok? Se eu jurar que depois de pelo menos 3 amostras de escarro veio negativa e o meu raio-x é normal assim, sem sinais de tuberculose, que ela já tem enfisema, né? Então não vai ser normal. Eu descartei tuberculose ativa para essa senhora. Mas ela continua sendo imunossuprimida. Então, quando eu descarto tuberculose ativa, pela imunossupressão, obrigatoriamente eu tenho que pesquisar infecção latente por tuberculose. E aí, eu vou fazer o PPD. Ok? Prof, mas eu não posso pedir tudo de vez? Não. Porque não é uma ordem racional pedir tudo de vez. Porque se você diagnosticar a tuberculose ativa, para que você quer o PPD? Para nada. Então, primeiro o que mata tuberculose ativa. Descartando, jurando que não tem tuberculose ativa e a pessoa é imunossuprimida, PPD. Se o PPD for positivo, forte reator, aí você vai tratar TB latente por 6 meses, e aí que teve essa variação na normativa. Porque o tratamento é de 6 a 9 meses com isoniazida, ou agora tem, supostamente chegou, o tratamento com rifapentina e isoniazida para você tomar por 3 meses, tá? Mas até eu sair daí já tinha sido autorizado, mas não tinha o remédio aí, continuava tendo só isoniazida. Então, quando vocês forem trabalhar, né, na vida real, não adianta só a norma do Ministério ter mudado se o que chega para a sua cidade não mudou, tá? Lembrando que em Mineiros não fica nem remédio de tuberculose. Qualquer remédio que quando você prescreve o remédio de tuberculose, né, faz a notificação e prescreve o remédio, vende já tá aí. Então demora aí uns 5 dias para o remédio chegar. Então, né, essa é a realidade do SUSI.
Entenderam que exame eu vou pedir para cada ser aqui? Por quê? Como? Sim? Então. Chegar lá. Então, aqui, ó, dessa resposta aqui, algum familiar deve ser considerado sintomático respiratório? Sim, a sogra, né? Porque ela tem tosse há 4 meses. A investigação foi aquela que a gente falou, investigar a TB ativa com raio-x escarro, se vier negativa, aí vai prosseguir a investigação pelo PPD ou prova tuberculínica, que com certeza quem vai ter que fazer é a filha, que é diabetes tipo 1, porque ela é imunossuprimida, ok? E aí o tratamento... Professora. Oi? Em relação à filha que é professora, né? A esposa. Ah, é a esposa, né? Que cuida da creche. Isso. Como que é feito com essas crianças na creche? Nada. Só investiga ela. Não é Ela feito negativa, nada, só ela. Se ela é negativa, fim. Agora, se ela vier positiva, obviamente, todas as crianças da creche que ela cuida vão ter que entrar por rastreio, para desespero dos pais. Entendi. Tá? Então, não é para fazer nada das criancinhas, né? Porque você tem os pit stops ali. Se o pit stop dela foi negativo, ela não tem doença, não passou nada para a criança. Quem não é doente não passa nada para ninguém. Ok? Então, tá. Então, o tratamento aqui, só para vocês saberem, de infecção latente por TB, é feito, né, tradicionalmente com isoniazida, 300 miligramas por dia, são 3 comprimidos. Supostamente também existe um comprimido de 300 miligramas, mas eu nunca vi esse comprimido em mineiros. Por 6 a 9 meses, ok? Só para vocês saberem. E tem agora essa possibilidade com rifapentina e isoniazida por 3 meses. Rifapentina, tá? Não é rifampicina. E como é que você faz o segmento do paciente com tuberculose? No nosso caso, o índice, que é o senhor lá de 43 anos. O que você faz? Você vai, tuberculose, passa medicação, volta daqui a 6 meses? Sim, não. Te vejo daqui a meio ano, depois do carnaval. Ó, então, quem tem tuberculose tem que bater ponto no médico ou na equipe de saúde, né? Toda vez, todo mês. Então, uma vez por mês, esse paciente tem que ir lá e tem que passar em consulta. Veja, não é passar na farmácia para pegar o remédio. É passar em consulta ou com a enfermagem ou com o médico. Para avaliar sintomas, peso, sinais clínicos, ingesta de medicamento, avaliação de sintomas adversos. Então, uma vez por mês, essa pessoa tem que passar em consulta, ok? Além disso, uma vez por mês, essa pessoa tem que coletar catarro e mandar para o PEBAR. Prof, mas se esse meu paciente estiver tratando o catarro dele, não vai melhorar? Vai. E aí, o que eu vou mandar? Nada. Se ele não tem catarro, ele não tem exame de catarro. Mas aí você vai escrever no seu prontuário, não foi coletado exame de escarro, pois o paciente não apresenta mais escarro, tá? Mas no manual lá da norma técnica está escrito que é baciloscopia mensal até o fim do tratamento. Geralmente, você consegue coletar a baciloscopia nos 2 primeiros meses, tá? Depois disso, quando o tratamento é efetivo, não tem mais catarro. E por que você pede a cultura de escarro logo lá no começo, quando você suspeitou? Porque se a cultura de escarro vier positiva, provavelmente você vai estar no 2º para o 3º mês de tratamento. Em que aí você vai ver que você teve falha no seu tratamento, porque o paciente não melhorou dos sintomas, continua com catarro, continua com hemoptoico, continua perdendo peso, não comendo bem. Então,
Você vai ter a resposta de se aquilo lá que você pediu, a cultura, se é micobactéria tuberculose e se é sensível ou resistente a alguma droga, lá no seu 3º mês de tratamento, que é quando você vai identificar a falha terapêutica. Agora, imagina se você esperasse ter a falha terapêutica no 3º mês para aí sim pedir a cultura. Você ia demorar até o 6º mês. Então, não é prudente você fazer isso. Por isso que você pede a cultura logo no começo, porque você vai identificar a falha junto quando estiver saindo o resultado da cultura, o que vai facilitar a vida de todo mundo, tá? Além disso, você tem que pedir o raio-x, né, ou um exame de imagem no início do tratamento e um exame de imagem no fim do tratamento. Esses são os obrigatórios. Você pode pedir um raio-x no meio do tratamento, então lá no 3º mês, tá? Para ver se está tendo redução da imagem. É super realizado isso, não está na normativa como obrigatório, mas se você achar prudente, você pode pedir. Até porque o paciente fica mais confiante de que o pulmão dele está melhorando e você também, né? Exames de avaliação de fígado, preciso pedir todo mês? Não, geralmente você pede, né? A função hepática. Você pede no início, então no tempo 0 lá que a gente falou, lembra? E depois você pede no 1º mês. Por quê? Porque geralmente quando o paciente vai desenvolver hepatotoxicidade, por alterações, né, de TGO e TGP, acontece nas primeiras doses, tá? Então, se você já reparar ali que o paciente está elevando o TGO e TGP para níveis muito altos no 1º mês, você já precisa tomar as providências para evitar que ele tenha uma insuficiência hepática aguda, tá? Mas a hepatotoxicidade e insuficiência hepática pode ocorrer a qualquer momento, na primeira dose até a última dose. Tá? Você só pede ali no 1º mês para ter certeza de que está tudo indo bem. Deixa eu ver mais o quê? Bom, de rotina de exame é isso. Claro, você pode pedir o hemograma, pode pedir a função renal para acompanhar, problema nenhum. E aqui orientações sobre o hábito de vida. Então, esse paciente tem que parar de fumar, então ele tem que cessar o tabagismo e ele tem que parar de beber, obrigatoriamente. Por quê? Porque o remédio da tuberculose não consegue ser absorvido e é menos processado quando tem álcool, tá? Então, você absorve bem menos quantidade. Então, um dos principais motivos de falência terapêutica no Brasil e no mundo, além de não tomar o remédio regularmente, é ingesta de álcool. Então, você tem que falar com o seu paciente que ele não pode beber nada, nem uma gota, nem uma taça, nem uma latinha, nada, nada, ok? Pelos 6 meses que ele estiver tomando o remédio. Obviamente, você vai pedir para esse paciente fazer atividade física, né? Porque ele era sedentário. Então, você vai pedir as MEVs lá para ele, então, mudança de estilo de vida. Então, fazer atividade física, comer melhor, ter um sono mais regular, isso aí. E você vai pedir para o paciente tomar vacinas, as vacinas que são apropriadas para a idade dele. Então, tétano, influenza porque ele fuma, pneumococo porque ele fuma e tem tuberculose, Covid, atualizar o status vacinal, ok? Lógico, você não vai fazer tudo isso na primeira consulta, tá? Primeiro você vai focar em tratar a tuberculose, convencer o paciente a parar de beber e o resto vem no caminho. Perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Não entendi. Socorro. Todo mundo faz tudo errado. É isso mesmo, gente. Todo mundo faz tudo errado. Não seja todo mundo.